Shalom, família MCR. Shalom, irmãos, amigos. Quero, através desse vídeo, convidá-los oficialmente para a nossa Festa dos Tabernáculos 2019. Isso mesmo, nos dias 19 e 20 de outubro estaremos em Taguatinga, mais precisamente no SESI Taguatinga, em Taguatinga Norte, Distrito Federal, celebrando a nossa Festa dos Tabernáculos. Esse é um tempo muito precioso, meus irmãos, um tempo onde o Senhor nos convida a celebrarmos a mais animada das festas bíblicas, né, onde nos reuniremos ali como família, provando da graça, provando da vida, do amor, do Pai. E eu tenho certeza que Deus reservou esses dias para estabelecer, para promover grandes coisas em nós, através de nós. Por isso, você é nosso convidado, mas quero também usar desse canal para a gente trabalhar um pouco do que significa essa festa, o que significa a festa dos tabernáculos. Quando a gente fala de festas bíblicas, a gente sempre vai ter que considerar alguns questionamentos. Por quê? Para alguns, não há mais necessidade de fazer aquelas festas que foram tão empregadas durante o período da lei e que até hoje, né, funciona bem dentro da cultura de Israel. Por quê? Porque todas as festas, elas comungam, elas apontam diretamente para Cristo, e a partir do momento que Jesus Cristo se manifestou no nosso meio, se revelando, morrendo na cruz por nós e ressuscitando ao terceiro dia, se perde a necessidade de celebrar essas festas. Para outros, na busca por uma aproximação maior do contexto bíblico, dos princípios, né, tão bem propagados por essas festas, né, houve-se a necessidade de se fazer essas celebrações, só que com um aspecto que nos chama muita atenção até hoje. O inserimento de muitos símbolos judaicos, muitos símbolos da época da lei, dentro da rotina dessas celebrações, trazendo um certo conflito entre graça e lei, entre período de velho e esse novo, né, que o Senhor nos chama a vivenciar. E eu quero dizer que para esses dois extremos nós temos uma resposta. Realmente, os tabernáculos, assim como Páscoa, assim como Pentecostes, são festas que elas descendem do período de lei, essenciais para que Israel pudesse, de alguma forma, ser preservado dentro dessa expectativa da manifestação do Messias, e essa manifestação aconteceu há 2000 anos atrás. Mas muito mais que isso, essas festas, elas vêm com um significado muito grande dentro do ambiente da graça. Porque por elas apontarem para Cristo, eu me encorajo a dizer para vocês que nós, como igreja, se nós entendêssemos o princípio dessas festas, nós as celebraríamos com muito mais intensidade do que a nação de Israel hoje. Por quê? Porque elas falam daquilo que nós conhecemos. Elas falam de experiências que nós já vivenciamos, e não só aquilo que já vivenciamos, mas aquilo que ainda temos a vivenciar. E isso tem tudo a ver com tabernáculos. Por quê? Se nós formos analisar dentro da perspectiva temporal, a forma de Deus ensinar Israel a lidar com o tempo, né, na instituição do calendário bíblico, aquele calendário que foi instituído no dia em que Israel entrou no deserto, nós vamos ver que Deus usa as festas como uma forma de organizar Israel no tempo, como uma forma de endereçá-los para um propósito, endereçá-los para uma visão e preservá-los dentro de tudo isso. E quando a gente fala de festa, esse conceito ele sempre vai prevalecer. Deus nos chama para celebrarmos essas festas porque elas têm um papel de nos posicionar dentro do tempo. Elas têm um papel de nos organizar. Elas nos chamam para dentro de uma perspectiva de preservação, de cuidado, de zelo para aquilo que Deus tem como alvo para nós. E, em se tratando de tabernáculo, é a festa que a gente costuma dizer que é a festa do presente. Nem à toa que é a maior das celebrações, são 7 dias, é a festa mais animada, mais alegre. E aí eu já quero chamar a atenção para uma chave muito preciosa nesse tempo, né, de tantas lutas, de tantas dificuldades, onde nós vemos um grande número de cristãos sofrendo com depressão, com ansiedade, inclusive sendo alvos de guerras como o suicídio. Tabernáculos vem para celebrar presente, e o presente ele é feito para ser feliz, para ser alegre. Por isso, meus irmãos, há um convite para que você venha receber essa alegria que é evidenciada pela tua capacidade de vivenciar o presente. Deus ele nos chama para viver esse presente, um presente que precisa ser conquistado, precisa ser buscado, e é um presente que é uma chave de superação de passado, e é uma chave de alcance, de estabelecimento de futuro. Isso é mensagem de tabernáculos. Por isso, quando o Senhor institui 7 dias para Israel sair de suas casas
e construir tendas, cabanas feitas de madeira e folhas de árvores. Deus estava não só chamando a nação do Velho Testamento a uma postura que apontava para esse passado que jamais deveria ser esquecido, como Deus falaria algo que é muito pertinente a essa geração pós-Cristo, essa geração de graça que está aqui já às vésperas da vinda de Cristo, às vésperas de um encontro triunfal com Ele, desse encontro tão precioso. O momento onde o Senhor nos convida a entender quem nós somos no tempo. Aquilo que para Israel representa o período que antecedeu, o período que precedeu o Egito, que antecedeu a terra prometida, tem muito a ver com aquilo que o Senhor nos chama a viver agora. Um dia nós saímos desse Egito, o Egito de maldição, o Egito de escravidão, o Egito de tragédias, e Deus, com a sua mão poderosa, através da revelação do seu Filho, nos tira desse Egito e nos leva para a expectativa, nos leva para o caminho em direção à sua terra prometida, uma terra que não está aqui nesse mundo, não está aqui nesse tempo, mas uma terra que está lá na eternidade, a terra que nos está sendo preparada. E é interessante que dentro desse processo, nós somos conduzidos a uma caminhada, e essa caminhada ela é muito bem tipificada pela figura dessas tendas que estão tão bem celebradas em tabernáculos. Tendas que falam de humildade, tendas que falam de desprendimento, tendas que falam de submissão, de reconhecimento de quem de fato somos diante da grandeza do nosso Deus, tendas que nos leva para uma vida de total dependência a esse Senhor. É na simplicidade daquelas tendas que Israel, no Velho Testamento, que até hoje, historicamente, lembra do tempo de deserto pós-Egito, que nós podemos encontrar a nossa verdadeira identidade em Cristo, a identidade daqueles que precisam vencer suas dificuldades, precisam encarar seus inimigos, mas entendendo que é o Senhor quem os protege, é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem os preserva em direção a essa promessa. Em tabernáculos há um apelo muito grande, há um apelo à busca pela eternidade que nos está sendo preparada. Num tempo onde nós temos uma igreja que se mostra tão alheia, tão distante da expectativa da vinda do Messias, tabernáculo vem para acender essa chama de que o que nós temos aqui, o que nós vivenciamos aqui é só um processo, é só um tempo, é só um período intermediário, mas o que nos aguarda, isso sim é que define a nossa existência, é o que determina o nosso significado diante de Deus e que determina o significado de Deus para nós. Por isso, eu quero motivá-lo a fazer parte dessa festa, uma festa que vem para celebrar um presente e que, quando você entende o que de fato é presente, você vai entender um pouco mais de eternidade. Por quê? Porque a eternidade, ela não tem cronologia. Eternidade não tem ontem e nem amanhã. Na eternidade, todo dia é hoje. Então, quando eu convido você a vir para uma festa para viver o presente, você está sendo chamado a entrar numa dimensão onde a eternidade, através da nossa experiência, da nossa fé em Cristo Jesus, ela tem autonomia, ela tem legalidade para interferir no tempo. Porque isso sim é viver presente, viver uma expectativa dominante, predominante, uma expectativa absoluta de eternidade. Que eternidade é essa? Não uma eternidade alienada, uma eternidade totalmente perdida em preciosismos religiosos, vamos dizer assim, mas é a eternidade daquele que é fiel, aquele que nos separou, aquele que nos chama para tudo aquilo que ele conquistou naquele Calvário, que está muito além do tempo. Então, meus irmãos, venha para essa festa, onde você de fato vai ser motivado, encorajado e preparado a viver esse presente, um presente que o grande sinal dele na sua vida é a alegria, e você vai poder provar de uma alegria que ela não se limita a aspectos temporais, materiais, mas que fala da tua grande expectativa, daquilo que deve dominar e vai dominar a sua mente, o seu coração. A expectativa de um dia se encontrar com esse Messias tão precioso, que tem uma cidade que já está quase pronta. E essa cidade ela é feita para nós. Espero você lá. Serão dias muito preciosos de cura, de libertação, dias de festa, de alegria, dias de celebração, uma celebração intensa daquele que venceu a morte, e em nome daquele que venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou, e em muito breve, virá buscar a sua igreja para viver esse presente eterno diante dele.
Eu conto com a sua presença, nos encontramos lá. Shalom, Deus os abençoe.